when the morning comes. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Ora bem, já o tinha anunciado muitas vezes aqui ao longo desta manhã que temos connosco uma mulher formidável. É muito interessante, é difícil resumir tudo aquilo que faz, porque faz muita coisa. É Esther Mujnik, para já é autora de vários livros e tem aqui agora o mais recente, membro da direção da Comunidade Israelita de Lisboa. Se calhar já leu muita, já não é, ok. Mas já vamos corrigir, porque são muitos dados sobre si, de facto, que eu encontrei. Mas foi colunista do Público, isso sim, muito provavelmente já a leu neste jornal. Fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos. E que mais coisas é que faz? Esther, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Não, agora fundamentalmente dedico-me também à instalação do Museu Judaico em Lisboa, que é um trabalho enorme. E também portanto, fundei há uns 10 anos com professores a Associação de Memória e Ensino do Holocausto, que hoje tem uma rede, trabalha com uma rede de escolas muito importante, com o Ministério da Educação, com várias organizações internacionais, e é também um trabalho muito interessante e muito importante, na minha opinião, porque não é só uma questão de memória, a memória é fundamental, mas é sobretudo também, a memória só é fidedigna quando se conhece. E, portanto, num país em que, de facto, felizmente, não foi ocupado pelos nazis, não é? A memória, portanto, poucas são as crianças que podem dizer o meu avô esteve lá, não é? Sim, sim. E, portanto, o conhecimento é relativamente pequeno e, portanto, a memória é fundamental e o conhecimento também. 5 de setembro celebra-se o Dia Europeu do Judaísmo. Temos aqui o seu novo livro e suponho que também tenha a ver com esta data. Chama-se Judeus Portugueses, uma história de luz e sombra. E nós pensamos aqui nas 3 da manhã que de facto é necessário um beabá sobre o judaísmo e os judeus em Portugal, que eu acho que muitos portugueses eventualmente podem não conhecer. Para começar, eu não sei se existe este levantamento, Esther, mas quantos judeus há em Portugal? Sabe-se isso? Olha, é difícil dizer, porque na verdade, nos últimos tempos, com a lei da naturalização dos sefarditas, aprovada em 2015 pelo Parlamento, não é? Já agora, à parte, um judeu sefardita é o quê? O judeu sefardita é um judeu que tem raízes na Península Ibérica, portanto, é isso, um judeu sefardita. Claro que hoje em dia, tantos séculos depois, e sobretudo com a questão da Inquisição e com a expulsão e com a saída de muitos, e com as conversões forçadas, sobretudo, muita gente saiu de Portugal e espalhou-se, digamos assim, pela bacia do Mediterrâneo. Portanto, hoje em dia a palavra sefardita já perdeu um bocado o seu sentido inicial da origem da Península Ibérica, o que é na realidade, porque Sefarad em hebraico é Espanha, portanto era a Península Ibérica, não é? E passou a ser, digamos, todas as pessoas que vivem em redor do Mediterrâneo, na bacia mediterrânica, não é? Ou nos países árabes, que hoje em dia já não vive nenhum judeu praticamente nos países árabes, mas até à criação do Estado de Israel, havia comunidades milenares no mundo árabe e no mundo islâmico de uma forma geral. E já agora, desculpa esta pergunta tão básica, tendo em conta que sabe tanta coisa, mas o que é que distingue um judeu ortodoxo de um judeu não ortodoxo? Qual é a diferença? Um judeu ortodoxo é aquele que supostamente cumpre não só todos os mandamentos, mas também todos os rituais. Portanto, é aquilo que é considerado um judeu ortodoxo, ou seja, um judeu que cumpre integralmente, entre aspas, porque acho que ninguém cumpre integralmente, mas enfim, que cumpre integralmente todas as... toda a religião judaica, não é? Os rituais, etc. O judeu não ortodoxo é um judeu que cumpre à sua maneira, ou seja, eventualmente cumprirá as tradições principais, frequentará a sinagoga quando
quando decide de o fazer, não cumpre necessariamente, por exemplo, as proibições do Shabat, não é? Do sábado, que é o dia fundamental do judaísmo, em que há uma série de restrições. Por exemplo, o judeu ortodoxo não anda de carro, por exemplo, ao sábado, etc. O judeu não ortodoxo cumpre à sua maneira. Mas mais importante do que essa distinção é compreender que judeu é judeu, cumpridor ou não cumpridor. E isso é uma questão fundamental, porque muitas vezes, até, digamos, das alas mais, digamos, radicais do judaísmo ortodoxo, considera que os judeus que não cumprem não são judeus. Não é verdade. Um judeu é judeu desde que seja filho de mãe judia ou convertido. É isso que eu lhe ia perguntar. Esther Musnik está connosco aqui e é quem ouve. Imagino que eu me apaixono por um judeu. Para casar com ele tenho de me converter. E já agora, como é que isso se faz? Não tem que se converter. Só se quiserem casar pela sinagoga. Se quiserem casar pela sinagoga, obviamente pode-se converter. Pode-se converter e pronto, e terá que se converter, não é? Se quiser casar pela sinagoga, tem que se converter. E a conversão no judaísmo não é fácil. O judaísmo não é uma religião prosélita, não faz proselitismo. A conversão, por isso, como eu disse, não é fácil. A pessoa tem que estudar, sobretudo tem que saber exatamente, tem que estar segura da sua vontade. Seja ela por amor, seja ela por outra razão qualquer, por acreditar e por considerar que a fé judaica, que a religião judaica é aquela que lhe convém, portanto, e tem que estar bem segura e tem que conhecer a religião, tem que conhecer as práticas religiosas, tem que conhecer e tem que, evidentemente, concordar com elas, obviamente, não é? E pronto, e ao fim e ao cabo consegue converter-se, mas não é fácil. Já agora, no verão passei por Belmonte, é lindo, lindo e aconselho mesmo pela sua beleza e sobretudo porque há um espólio judaico muito grande, há a sinagoga que se pode visitar, também muito antiga, e há uma questão que surgiu enquanto estava lá com habitantes de lá, por acaso, num restaurante em que eu fui jantar, que é de que maneira é que se mantém os judeus puros, digamos assim, ou seja, que não há cruzamento ou misturados com pessoas de outras comunidades, se há tão poucos em Portugal. De facto... Não. O judeu pode casar com um judeu, pode casar com uma judia em Portugal, pode casar com uma judia no estrangeiro, pode casar... Quer dizer, isso não surge como um problema. Não é um problema, mas sim, e depois pode-se casar com uma pessoa que esteja de acordo e que queira se converter também, seja ela homem ou mulher. Muito bem. Vamos lá só focar, para finalizar este seu livro, Judeus Portugueses, uma história de luz e sombra. Diz a capa do livro, a presença judaica em Portugal, momentos, episódios e personalidades inesquecíveis. Antes de ir embora, Esther, diga-nos uma personalidade inesquecível. Não, há muitas personalidades inesquecíveis. Não consigo destacar uma. Não, há muitas personalidades inesquecíveis. Há personalidades que marcaram a história de Portugal. Há muitíssimas. Portanto, na Idade Média, famílias como Ibn Yahya, portanto, o negro, o judeu, portanto, também Ibn Yahya negro, que é uma geração de rabis mores, portanto, pessoas que tinham um papel fundamental, não só religioso, mas sobretudo junto da corte, personalidades como Abravanel, sei lá, tantas personalidades que marcaram a história que é difícil agora estar a referir. Então o melhor o melhor é adquirir o seu livro, não é? Porque está aqui tudo. Sim, não, mas o importante do meu livro não é tanto isso. O importante do meu livro é perceber duas coisas. Em primeiro lugar, que o contributo das pessoas, e nomeadamente dos judeus, neste caso concreto dos judeus, foi sempre tanto maior quanto maior a convivência possível, a liberdade relativa. Claro que não tem o mesmo sentido de liberdade hoje ou liberdade na Idade Média. E a segunda coisa? Pronto. Isso é uma lição fundamental da história dos judeus em Portugal.
E, em segundo lugar, outra questão fundamental é que a diversidade cultural e religiosa é altamente benéfica para um país. Não vai nada contra a identidade nacional, como às vezes se pensa, que a mistura de religiões e de culturas que faz perder a identidade nacional. Não, ela enriquece-a. E esta é outra lição também da história dos judeus em Portugal. Obrigada por cá estar. Chama-se Judeus Portugueses, uma história de luz e sombra, é o novo livro de Esther Musnic, connosco nesta manhã de terça-feira. Obrigada, Esther. Estamos a 11 minutos para as 10.